Bom, continuando aí, né, nossa última semana de aula, agora é o segundo estudo de caso, que é construir uma intranet, né? A intranet, na verdade, é quando você tem a infraestrutura da internet, só que ela fechada dentro da empresa. Então, na verdade, nós vamos usar um servidor, a gente vai pegar lá, nosso plano é ter um servidor, e esse servidor ele vai ter os principais serviços aí que a gente tem na internet, só que é dentro de uma rede local fechado aí para uma empresa, tá certo? Então, esse é o nosso segundo estudo de caso aí da disciplina de redes. Bom, essa figura aqui, ela mostra a topologia e o nosso plano de trabalho aqui do que a gente vai fazer. Então a gente vai ter um servidor, tá certo? Esse servidor ele vai rodar um sistema operacional que é um Windows, mas é um Windows especial para servidores, que é o Windows Server 2003, é bem antiguinho, mas eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? Ele vai ter um IP 192.168.0.1, ou seja, é um IP daquelas classes lá para redes locais que são inválidos dentro da internet. E esse servidor ele vai ter três serviços: o DHCP, um DNS e um servidor web. No caso, a gente vai usar o IIS, que é o Internet Information Services, lá o servidor que está incluído com o Windows Server e é o servidor da Microsoft. Esse servidor ele vai ser conectado em um switch, tá certo? Então isso aqui não é um roteador, é um switch, né? Então ele não, a rede nossa vai ser uma rede única, né? Eu não vou ter várias redes, não vou ter um roteador que vai separar as várias redes. A ideia é simplificar um pouco o processo, igual eu falei para vocês, a gente montar a arquitetura cliente servidor numa rede local. E esse switch, eu vou ter uma série de computadores que vão se conectar nesse switch aí, né? Então são os computadores lá da minha rede local. E esses computadores, eles vão receber vários endereços de IP, por exemplo, começando lá no 10, 11, 12, até chegar no 100. Observa que o primeiro aqui, no caso a máscara de IP disso aqui seria 255.255.255.0, né? Então o que muda é só o último octeto, né? Então, o que que acontece? Essa rede ela suportaria aí 90 computadores dentro de uma rede local. Agora, para mostrar isso para vocês, esse estudo de caso, a ideia é o seguinte: apesar de essa ser a estrutura física, nós não vamos fazer essa estrutura física montada. Isso aqui, para a gente poder ilustrar isso, eu não vou ter lá um computador para ser um servidor, um outro computador para ser o o meu computador, meu cliente, o outro cliente e outro cliente. E nem esse switch. Na verdade, nós vamos usar uma ferramenta que é uma máquina, na verdade, uma ferramenta de máquinas virtuais, né? Nós vamos ter duas máquinas virtuais, vamos mostrar isso de forma bem simples, porque uma vez configurado o servidor, vocês vão ver isso ao longo do processo, né? Como a gente vai ter aqui um DHCP, os clientes, na verdade, eles vão se configurar automaticamente pelo servidor, né? Então não vai ser preciso assim fazer nenhum tipo de configuração especial no cliente, né? Então a gente vai fazer um estudo de caso envolvendo só um cliente, mas se eu quisesse colocar mais clientes, seria simplesmente uma questão de conectar esses vários clientes lá no meu switch. E a outra questão, o servidor também, vocês vão ver que é uma máquina virtual, então a gente vai trabalhar tudo com máquina virtual e a gente não vai ter o switch de fato, né? Mas o switch é o seguinte, cada cabo aqui conecta o switch na interface de rede correspondente aqui. Na verdade, essa rede ela vai ser uma rede virtual, ela vai existir só em software, porque a gente vai estar trabalhando com essas máquinas virtuais. Então, antes de começar, a gente vai voltar várias vezes nessa topologia para entender o que é o processo. Eu quero falar um pouquinho sobre máquinas virtuais e, em especial, de um software. Vocês já viram esse software na videoaula anterior, que é o VirtualBox, tá certo? Então, se você entrar aqui no site virtualbox.org, esse aqui é o site do VirtualBox. Esse é um software, chama VirtualBox. Esse software ele foi criado por uma empresa que depois foi comprado
Sun, que é a mesma empresa que, vamos dizer assim, criou o Java, e depois a Sun foi comprada, perdão, aí, pela Oracle, que é uma das maiores empresas de banco de dados que existem. Então, hoje, o VirtualBox ele é mantido pela Oracle. E o que ele é? O VirtualBox é um software de máquina virtual, para você poder criar máquinas virtuais, e ele é um software gratuito, tá certo? Ele é um software gratuito e, se eu não me engano, até de código fonte aberto. Então, se você for aqui no Downloads, você tem aqui, ó, VirtualBox binários. Então aqui você pode fazer o download do VirtualBox para vários sistemas operacionais. Então você pode baixar lá, por exemplo, para o Windows, para o macOS. Aí para o Linux, geralmente ele tem umas instruções específicas da distribuição e para os Solaris. Então, se você baixar isso aqui do Windows, ele vai vir um executávelzinho, um programa qualquer, você consegue instalar ele normalmente no seu computador. É um programa como qualquer outro, tá certo? O que eu recomendo depois que você instalar isso daqui, é interessante também você instalar esse pacote de extensões. Ele é um único arquivo que vale para todas as versões. A ideia é o seguinte: você instala o VirtualBox, depois você baixa esse arquivo, abre o VirtualBox, só para ele inicializar, e depois você clica 2 vezes no arquivo que ele já vai instalar isso automático, tá certo? Então, porque esse pacote, o que acontece? O VirtualBox, ele é um software, aqui ele está no GPL, então ele é um software de código fonte aberto. Mas tem algumas coisas, por exemplo, esse suporte aqui a USB 2.0, algumas outras coisas aqui, né, que não é de código fonte aberto. Então é gratuito, você pode instalar no seu computador, mas a licença é diferente, né? Então, para uso pessoal, que é o caso da gente, né, só para aprender, você pode instalar isso gratuitamente. Eles devem cobrar isso se você for colocar isso numa produção ou numa empresa, né? Mas para o que a gente precisa é tudo gratuito. Então você pode instalar isso daqui, depois você instala isso daqui, né? E você tem lá o VirtualBox funcionando no seu computador. Então, mas o que é o VirtualBox? VirtualBox, como eu falei, é uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? Na verdade, uma máquina virtual é um computador que ele é implementado na forma de um software, né? Então, o que acontece? Quando você implementa esse computador não na forma de um hardware físico, então ele não tem chip, ele não tem teclado, ele não tem mouse, não tem nada. Ele é implementado na forma de um software. Então é um software que eu executo dentro daqui do computador. Então isso me permite fazer aquilo que eu fiz na aula passada. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês perceberam, esse ambiente aqui é um pouquinho diferente, é porque eu estou no Mac. Então, meu sistema operacional é o macOS. Eu posso carregar, no caso ele é um emulador, uma máquina virtual de computadores padrão IBM, o IBM PC na arquitetura Intel 32 ou 64, né, ou AMD 64. Então, com o VirtualBox, aqui dentro do macOS, eu posso instalar e carregar vários sistemas operacionais, vamos dizer assim, e esses sistemas operacionais eles são executados ao mesmo tempo, tá certo? É como se eu tivesse dentro desse computador aqui vários computadores. Então, depois eu vou pôr um link, e como isso foge um pouco ao escopo da disciplina, né? Eu vou colocar um link para vocês ensinando um tutorial de vídeo que eu achei na internet, ensinando como é que você cria uma máquina tanto com o Windows 7 quanto com o Windows 2003. O processo é praticamente o mesmo, tá certo? Então, o que acontece? E lá vai explicar como é que funciona isso daí de você criar uma máquina. Mas só para a gente entender aqui, né? Aqui eu já criei 2 máquinas virtuais para poder a gente, vamos dizer assim, trabalhar a nossa videoaula lá no nosso estudo de caso. Então eu tenho uma máquina aqui, que é uma máquina onde eu instalei o Windows Server 2003. O sistema operacional é o Windows, é o mesmo Windows que vocês conhecem. Ele já é um pouquinho antigo, porque
O que acontece? Para cada máquina, eu estou compartilhando os recursos do meu computador, então eu optei por usar uma versão mais antiga porque ele tem um consumo de memória menor, ele gasta menos recursos do computador, né? E como eu vou rodar várias máquinas virtuais ao mesmo tempo, eu não posso, por exemplo, rodar aqui dentro desse meu computador não tem capacidade de rodar, por exemplo, duas instâncias do Windows 8 com cada uma com 4 GB de RAM, né? Então eu preferi usar uma máquina antiga para poder isso aqui rodar mais rápido. Então, esse aqui é um Windows 2003, Server 2003, é o Windows voltado para servidores, então ele tem ele é um pouquinho, na verdade ele tem a mesma cara do Windows normal, só que ele tem mais ferramentas para a parte de rede, né, e de servidores. Então, aqui ele está mostrando aqui o que ele tem nessa máquina virtual. Ela é tipo assim, ela é virtual, mas ela tem uma configuração. Então, ela tem aqui eu defini que ela vai ter 512 MB de memória, que ela vai ter uma tela, que vai ter uma memória de vídeo 16 MB. Isso aqui, na hora que você cria a máquina, você mais ou menos define isso daí, que vai ter lá uma placa de áudio, que vai ter um HD de 20 GB, tá certo? Então tudo isso aí foi criado. E eu tenho uma outra máquina que é uma máquina um Windows XP também com 512 MB, tudo bonitinho, né? Então, a partir do momento que eu pego uma máquina dessa, eu posso vir aqui e clicar no botãozinho iniciar. Quando eu iniciar isso, a máquina, o que vai acontecer é que ele vai dar um boot, né, igual como se fosse um computador normal, tá vendo? Então aqui, ó, tá carregando a tela do Windows Server 2003, né? Então é o processo normal de carregamento aí do Windows. E no final vocês vão ver aí, olha, terminando aí o Windows de carregar. Eu tenho aqui, na verdade, acabou de carregar aqui, ele abriu aqui a tela do Windows Server. E ele está perguntando aqui, ó, pressione Ctrl Alt Del para começar. O problema geralmente se você apertar Ctrl Alt Del aqui, isso aqui é um comando que no PC, geralmente, você reinicia o computador ou ele abre lá um negócio para fechar o dispositivo. Então você tem que ter alguns detalhes que você tem que observar quando você está trabalhando aqui com máquina virtual. Deixa eu fechar essa mensagem aqui. Mas ele tem aqui, ó, se eu não me engano, aqui nos dispositivos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, máquina. Ele tem aqui uma opção inserir Ctrl Alt Del. Então isso aqui ele vai pressionar o Ctrl Alt Del só na máquina virtual. No meu host isso não vai ser problema. Então ele vai pedir aqui o usuário e a senha, né? Se eu não me engano a senha aqui é 1234, é uma senha ultra secreta. E eu vou entrar aqui no meu o Windows Server, né? Então vocês viram que a cara é bem do Windows. Ele abriu aqui uma coisa, essa máquina já tem um tempinho que eu criei. Ele está tentando identificar um disco rígido, né? Deixa ele terminar isso daí. Então, olha, ele abriu esse gerenciar o servidor. Daqui a pouco eu vou falar. Não vou reiniciar agora não. Mas ele abriu esse gerenciador de servidor, mas eu vou minimizar ele aqui só para a gente mostrar que isso aqui pode até apagar. Então, olha, a cara do Windows Server é basicamente a mesma cara do Windows. Se você pegar aqui, ele parece um Windows XP, só que sem aquele enfeite, o papel de parede, né? Vamos dizer assim, a interface que é mais bonitinha do XP, né? Ou do Windows 7, do 8, né? Então, ele é a mesma cara do Windows. Tem o nosso menu iniciar aqui, normal, né? Eu tenho janelas, tudo da mesma forma que a gente tem lá no Windows normal. Então, por que ele só está um pouquinho mais feio? Porque geralmente no servidor você não preocupa com a parte gráfica, porque o servidor raramente ele é acessado. Ele é acessado no momento que você configura o servidor e depois nunca mais. Inclusive, acho que a partir da versão 2008 para frente, 2012, tem eu nunca trabalhei muito nesse formato, mas é possível você instalar o Windows Server de uma forma que ele só tem a parte de linha de comando, né? Como se fosse igual o Linux na linha de comando, sem a parte visual, sem a parte gráfica. Mas eu acho que o
uma das coisas que mais ajuda aqui no Windows Server é essa parte gráfica para você poder configurar tudo isso daí. Então, o que acontece? Esse aqui, eu tenho aqui meu Windows Server, que vai ser o nosso servidor, tá certo? Então, o que eu preciso fazer é configurar esse servidor, tá certo? Ele vai ter que ter, primeiro eu vou ter que configurar a rede dele, definir esse IP, depois eu vou configurar esse serviço, o DHCP, o DNS e o servidor web. E à medida que eu for configurando isso daqui, eu também vou ter o meu cliente aqui, que vai ser um Windows XP, vocês vão ver, vai ser outra máquina virtual, eu vou carregar essa máquina virtual, né? Onde ele, na verdade, a gente vai perceber que a gente não vai configurar quase nada dele, tá certo? Na verdade, o que a gente vai fazer é usar ele mais para testar esse acesso cliente-servidor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é configurar a rede. Então, olha só, eu vou ter uma rede onde o meu servidor ele vai ter esse IP, o 92.168.0.1. É comum servidores terem um IP fixo, tá certo? Então, o IP de um servidor, geralmente, quando é planejada a rede, é definido esse IP, tá certo? E esse IP não muda, né? E geralmente o pessoal vai lá e pega dentro da faixa de IPs da rede e às vezes nem deixa só um, ele deixa esse tipo uma faixa, porque pode ser que futuramente eu queira acrescentar mais servidores. Então, por exemplo, nessa rede, a gente está numa rede de classe C, vamos dizer assim, né? E eu teria uma capacidade aí para 254 máquinas, mais ou menos, dentro dessa classe C. Vamos supor que na minha rede eu dimensionei ela para 90 clientes. Então, o que eu fiz? Se vocês observarem, o primeiro cliente que eu coloquei aqui, ele começa no IP 10. Por quê? A faixa, vamos dizer assim, do 1 até o 10, seria, por exemplo, o IP 1, 2, 3. No momento do planejamento da rede, né, isso aí cabe a quem está gerenciando essa rede, ele fala assim, ó, do 1 até o 10 eu vou deixar só para servidores. Então, o primeiro servidor vai ser o 1, o segundo vai ser o 2, e assim por diante. Como por enquanto eu só tenho um, esse vai ser o IP 1. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma configuração desse IP nessa máquina, tá? Então, eu vou configurar a rede dessa máquina e aqui eu vou criar também o meu switch virtual. Vocês vão ver como é que é isso. Então, aqui no VirtualBox, quando eu acabo de instalar ele, se você for olhar aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó, eu tenho, vamos dizer assim, algumas informações sobre os vários dispositivos que eu tenho aqui. Então, tem aqui a parte da controladora IDE, que é o HD, parte de CD, parte USB, e aqui eu tenho a parte de rede. Essa aqui é o que me interessa. Se eu clicar aqui com o botão direito, ele está falando aqui, ó, tem aqui Connect Network Adapter, ou seja, na verdade é assim, para conectar o adaptador de rede, existe uma placa de rede virtual nessa máquina virtual, tá certo? E eu tenho aqui configurações da rede. Eu vou clicar nessas configurações para falar um pouquinho para você aqui. Então, aqui eu estou nas configurações de rede. No caso das configurações de rede, algumas coisas você pode fazer com a máquina executando. Outras, você teria que ter desligado a máquina para poder fazer. Mas o que eu preciso fazer aqui vamos dizer assim, dá para fazer com ela executando. Então, eu posso lá, no caso aqui, eu tenho aqui 4 adaptadores, né? No caso, quando você cria uma máquina virtual, ela tem apenas um único adaptador, ou seja, uma única placa de rede, mas você pode ter várias nessa máquina virtual, não é problema, né? E só que para você definir isso, a máquina teria que estar desligada. Então, no caso, ela só tem um e está aqui habilitado. Se você quiser ter duas, você vai no adaptador 2 e habilita aquela placa de rede. Mas o que interessa é isso aqui. Por padrão, geralmente, essa máquina ela vem aqui conectado a NAT. O que é o NAT? NAT é um protocolo que permite a tradução de endereços de redes, vamos dizer assim, não válidas para endereços válidos na internet, né? Para simplificar um pouco a conversa aqui, a ideia do NAT é mais ou menos a ideia do roteador sem fio lá da aula anterior, tá certo? É como se eu estivesse compartilhando a internet com minha máquina,
tá certo? Então, quando eu coloco aqui no NAT, né, ele deu aqui que o cabo está desconectado, mas ele deve voltar logo. Então, deixa eu ver aqui como é que estão as configurações aqui da rede. Conexões de rede, conexão local. Deixa eu só conferir isso daqui, que você não definiu o IP, porque eu achei que ele tiver... Aqui, ele está com IP fixo, daqui a pouco a gente vai voltar. Deixa eu voltar aqui na configuração original. Então, do jeito, quando eu coloco o NAT, que é o jeito padrão, ele vai obter o IP normal, e, na verdade, ele está compartilhando a minha internet do meu computador. Então, se eu acessar aqui o site do IFTM, eu devo conseguir acessar. Ele só está meio esquisito porque essa versão do Internet Explorer ela é bem antiga, tá certo? Então, por padrão, seu computador é como se ele tivesse um computador conectado na mesma rede do seu computador principal, que é no caso, o meu Mac. Então, aqui ele está funcionando normal com a rede lá do meu computador. Só que eu quero criar, na verdade, uma rede interna só entre as máquinas virtuais. Então, meu servidor vai ser uma máquina virtual, meu cliente vai ser uma máquina virtual e eu vou ter mais ou menos um switch virtual. Então, para isso, eu clico aqui no botão direito, vou em configurações de rede, né? E eu escolho aqui essa opção que é o rede interna. Quando eu escolho isso aqui, essa rede interna, é uma rede só entre as máquinas virtuais que eu tenho aqui no meu computador. E ele deu um nome aqui, IntNet. Esse nome, ele tem que ser o mesmo nome em todas as minhas... quando eu colocar lá no rede interna, esse mesmo nome tem que ser usado em todas as máquinas virtuais, tá certo? Então, quando eu der o OK aqui, né? Olha, então ele deu aqui que ele desconectou o cabo, conectou de novo. Ele deve ter dado algum problema, porque ele deve estar com um IP inválido. Quer ver? Se a gente for aqui no painel de controle, conexões de rede, aí tem aqui a nossa conexão local, e se eu clicar aqui nas propriedades dela, ó, não, desculpa, é no status. Iniciar, painel de controle, conexão de rede, conexão local, status. For aqui no suporte, olha, ele está com o endereço IP 169 aqui, agora ele apareceu aqui o erro para mim, né? 254.128.254. Esse endereço IP é um endereço IP que ele geralmente se auto-atribuiu, né? Quando ele geralmente se atribui quando ele não consegue obter o endereço IP. Por quê? Eu não tenho nada aqui configurado, né? Então, o que acontece? O que eu preciso fazer agora é configurar essa rede. Para isso, eu vou lá, só para mostrar de novo para vocês, eu vou aqui no iniciar, painel de controle, né? Conexões de rede, conexão local, botão direito, propriedades. Então ele vai abrir aqui as propriedades da minha conexão local. E eu tenho aqui, ó, dentro dessas propriedades, eu tenho aqui protocolo TCP/IP, que é o protocolo que a gente estudou lá atrás. É aqui que eu defino as minhas configurações, em especial do protocolo IP. Então, eu vou clicar aqui nas propriedades. Então, ó, quando eu abro aqui nas propriedades, ele aparece aqui, geral. Ele está aqui, obter o endereço IP automaticamente. Ou seja, a ideia aqui é que ele está tentando obter o endereço IP através de um servidor DHCP. Só que a gente tem algum servidor DHCP? Não. A ideia, na verdade, é que esse computador seja o servidor DHCP, mas ele vai ter que ter um IP para ele, e a gente vai ter que definir esse IP. Então, aqui eu vou escolher aqui, ó, você vai usar o seguinte endereço IP. Então, eu vou pôr lá o endereço IP 192.168.0.1, que é o endereço IP que eu quero para essa máquina. Quando eu aperto o Tab, ele já calcula automaticamente a máscara da rede, mas eu posso alterar ela aqui, né? Lembra que a gente usa esse primeiro octeto para calcular a máscara da rede? Lembra? Aí tinha as máscaras classe A, B, C e assim por diante. Então, só de colocar aqui o IP, ele já calcula e me coloca lá. Depois, tem aqui o gateway padrão. Lembra que a gente falou do gateway padrão? Gateway padrão é o roteador padrão. No caso, como eu não tenho nenhum roteador na rede, eu vou colocar o próprio endereço IP do servidor, né? Mas se eu tivesse um roteador, por exemplo, um roteador no endereço IP, sei lá, 5, eu iria colocar aqui 5. Depois, ele tem aqui o endereço do servidor de DNS, né?
no nosso processo, ele também vai ser o servidor de DNS, né? Então esse servidor ele vai ser usado para poder definir esse DNS. Então eu já vou colocar aqui 192.168.0 e 1, que é o IP dessa própria máquina. Então como ele mesmo é o servidor de DNS, quando ele precisar de usar o DNS, ele vai acabar consultando a ele mesmo. Então quando eu der o OK, né, eu posso fechar aqui, ele vai atualizar essa configuração, né? E se eu for agora aqui no painel de controle, na conexão local meu aqui, que é a minha placa de rede, e clicar no status, ó, for aqui no suporte, ó, tem aqui, o IP dele tá 192.168.0.1.255.255.255.0 e o gateway padrão esse. Se eu clicar aqui em detalhes, ele ainda mostra também aqui o DNS, tá certo? Então tá tudo aqui bonitinho, funcionando, né? Então eu configurei, vamos dizer assim, a parte de rede aqui. E eu criei esse switch, né? Porque esse switch, na verdade, quando eu clico aqui na minha configuração da rede, né? Esse intnet, na verdade, é o nome lá do meu switch virtual. Então eu fiz a primeira parte aqui, tá certo? Eu vou agora aproveitar e vou carregar minha outra máquina virtual e o Windows XP. Como eu só configurei aqui a rede desse computador, esse cliente ainda não vai conseguir acessar nada desse computador. Mas a gente vai ver, eu vou carregar para a gente ver que aos poucos a gente consegue acessar esse computador aí. Então, carregando aqui o Windows XP, vocês estão vendo, ó, eu já tenho duas máquinas virtuais rodando, tá certo? Então, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Então, ó, aqui eu tenho uma outra máquina, agora é o Windows XP, tá certo? E eu vou fazer agora a conexão dele nesse switch. Então, essa conexão, como eu falei, é uma conexão física, eu vou fazer aqui no VirtualBox, né? Então, vem aqui nas configurações de rede. Olha só, tá aqui o adaptador 1, agora do Windows XP, e eu vou conectar ele na rede interna, tá certo? E tá aqui o mesmo intnet. Então, isso vai fazer com que ele se conecte no mesmo switch, tá certo? Ele tá dando aqui um monte de mensagem, mas vamos ver aqui, ó, painel de controle, conexões de rede, conexão local. Deixa eu pegar aqui o status dele. Ele ainda tá com o IP que ele pegou lá do NAT. Mas se eu clicar agora aqui no reparar, você vai ver que ele vai ter um problema a conseguir o IP. Por quê? Porque o que acontece? O meu servidor DHCP ainda não está funcionando. Tá vendo que ele não está conseguindo obter o IP? Ele está tendo um erro aqui. Então, o que eu preciso fazer agora é pegar nesse servidor e instalar aqui o meu servidor DHCP. Então, olha lá, aqui tá meu servidor, tá meu cliente, ó. Ele deu erro, falou que não conseguiu concluir o reparo porque ele não achou nenhum servidor DHCP, tá certo? E realmente não tem, porque a gente ainda não criou, tá certo? Então, olha só. Quando você tem aqui no Windows, geralmente quando você abre, ele aparece essa ferramenta aqui, que é o gerenciador do servidor. Se ela não estiver aberta, se você for aqui iniciar, ó, tá aqui, ó, gerenciador do servidor. Então, o que acontece? Essa aqui, deixa eu até aumentar aqui agora nosso servidor aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho mais com ele. Então, essa é a ferramenta que geralmente você usa no Windows Server para poder configurar o servidor. E ele tem aqui adicionando funções ao seu servidor. Na verdade, aqui é onde que você vai adicionar o que você quer ter lá no servidor. Então, para cada uma dessas opções aqui, o DHCP, o DNS e o servidor web, cada uma dessas é uma função do servidor. Então, a gente vai pegar aqui e vai acrescentar a primeira função, tá certo? Então, eu clico no botão adicionar ou remover uma função. Ele pergunta aqui, ó, assistente de configuração do servidor,
né? Ele fala para você instalar, fazer um monte de coisa aqui e tal. Você precisa ter, às vezes, o CD do Windows 2003, eu tenho esse CD aqui, né? Eu vou clicar aqui no avançar, ele vai dar uma pesquisada aqui, né? Só um minutinho. Então demora um tempinho, tá certo, pessoal? Mas aí ele abre essa janelinha aqui, ó, configuração típica ou uma configuração personalizada. Esse típico, ele instala lá o Active Directory, mas um monte de coisa, e geralmente é muito raro alguém usar isso daí. Eu prefiro a personalizada, que aí eu vou instalando passo a passo o que eu quero, tá certo? Então clica aqui no personalizada, avançar, e agora eu escolho qual a função que eu vou dar para esse servidor. Então, se vocês observarem, eu tenho várias funções aqui. Então, tem aqui servidor de arquivos, servidor de impressão, servidor de aplicativos, que é o servidor web que a gente estava falando, que é o IIS, servidor de e-mail, servidor de terminal, servidor VPN e assim por diante. E aqui, ó, servidor DHCP, que é o que eu quero. E aqui está falando se está configurado. Como eu acabei de instalar esse servidor, não tem nada configurado. Então, tá tudo não. Então, eu vou vir aqui, clicar no avançar, e ele vai instalar o servidor de DHCP para mim. Clico de novo no avançar, ele vai começar aqui a instalação. Pode ser que ele peça o CD de instalação ali do Windows 2003. Eu tenho ali o CD dentro de um arquivo, daqui a pouco eu explico para vocês se ele pedir. Então, olha só, depois que eu comecei aqui a instalação, ele vem aqui, assistente para novos escopos. É aqui que eu vou configurar meu servidor DHCP. Então, eu vou clicar aqui no avançar. Aí eu vou dar lá o nome do escopo, que eu vou chamar aqui de IFTM local. A descrição é qualquer coisa que eu quiser também. IFTM local, posso colocar qualquer outra coisa. Aí entra aqui o intervalo de endereço IP, tá certo? Então, se a gente for ver, quando eu planejei minha rede, a minha ideia é o seguinte, ele vai começar do 10 e vai até o 100, tá certo? Sendo que o início aqui é um 92.168.0. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 192.168.0.10. E depois, 192.168.0.100. Então, ele vai atribuir endereço de IP entre o 10 e o 100. E aqui ele vai definir qual que é a máscara de subrede que ele vai dar lá para cada máquina, tá certo? Então, quando uma máquina conectar na rede e ela tiver sem IP, ela vai solicitar lá a esse servidor DHCP e ele vai fornecer o IP dentro dessa faixa com essa máscara de rede, que é o que a gente quer. Clico no avançar. Aí eu tenho aqui exclusões, tá certo? No caso, nós vamos deixar isso em branco. Por quê? A exclusão é o seguinte. Imagina a seguinte situação. Ó, voltando aqui no nosso gráfico. Eu tenho aqui do 10 ao 100, mas vamos supor que eu não quero que nenhuma máquina tenha IP entre 50 e 60. Então, eu poderia criar várias exclusões aqui. Como eu quero todo mundo, então eu vou deixar normal. Tá certo? Avançar. Aí vem aqui, qual que é a duração da concessão? Quando a gente falou lá do DHCP, eu comentei com vocês que existe um tempo de concessão daquele IP. No caso, o padrão é 8 dias, né? Mas você pode mexer nisso daí. Isso depende. Para uma rede local, 8 dias não é problema. Geralmente, quando você tem muita mudança de IP na rede, né? Ou, às vezes conexões mais curtas, né? Que você diminui esse tempo. Por exemplo, a conexão no servidor DHCP de um provedor de internet deve ser de algumas horas só. Mas numa rede local, esses 8 dias são suficientes. Então, eu vou clicar aqui agora no avançar, né? Aí, depois ele vai perguntar aqui, ó, você quer configurar alguma opção de escopo, né? Isso aqui é importante, porque são outras opções que você vai colocar. A principal vai ser o DNS, que nós vamos já informar pro nosso cliente qual que vai ser o servidor de DNS, mesmo ele ainda não existindo. Então eu vou dizer aqui, sim, eu quero configurar essas opções. Então, primeiro aqui o roteador, o gateway padrão, eu vou vir aqui e falar, ó, o roteador padrão vai ser 192.168.0.1, o próprio servidor.
e clico no adicionar. Não pode esquecer de colocar o adicionar. Se eu tiver outro roteador, eu posso acrescentar ele aqui. Depois, ele me pergunta aqui, servidor de nomes de domínio e DNS. Então, aqui, a configuração principal é esse endereço IP aqui do DNS. Como o próprio servidor nosso, futuramente, ele vai ser um DNS, eu vou pôr o IP dele aqui e clicar no adicionar. Então, está aqui o DNS, ele vai receber esse DNS aqui. Esse 1INS seria um equivalente do DNS, mas para redes Windows. Isso aqui acabou caindo em desuso, ninguém usa, eu vou deixar em branco, tá certo? Então, vou clicar aqui no avançar. E por fim, ele pergunta se você quer ativar. Eu vou dizer sim, eu quero ativar esse escopo. Concluir meu assistente, concluir. Então, agora, esse meu servidor, ele já funciona como um servidor DHCP. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, agora já apareceu até a função dele de servidor DHCP e eu posso vir aqui e clicar para gerenciar isso daqui. Quando eu clico no gerenciar, ele abre essa janelinha aqui com relação ao DHCP. Então tá aqui, o servidor Ailton, eu tenho aqui meu escopo, onde eu tenho meu pool de endereço, ou seja, meu endereço inicial e final que eu vou colocar. Eu tenho como ver quais são as concessões ativas, por enquanto ninguém conectou. Tem algumas reservas, se você quiser, e aquelas opções de escopo, né? Então, aqui está o roteador e o DNS. Se eu quero mudar agora do 100 para o 150. Clico duas vezes aqui, ó, atualizar, né? Peraí. Perdão. Ele deve ter algum mecanismo aqui para... Eu acho que é porque ele está executando, ele não vai deixar alterar. Mas eu acho que, deixa eu ver aqui as opções. Aqui no configurar opções ele deixa. Então aqui eu tenho outras opções, se eu quiser configurar aqui, eu tenho um monte de coisa, né, que eu posso acrescentar, né. Eu tenho um servidor de horário, eu coloco o IP, igual o servidor de DNS. Então tem todas essas opções aqui, mas o básico, que igual a gente está vendo só um estudo de caso, vendo como que começa, é isso. O que é importante aqui? Quando você olhar aqui o servidor Ailton, estão vendo aqui esse link? Deixa eu ver se aqui eu tenho a lupa, acessórios... Acessibilidade, lente de aumento, isso. Ó, olha aqui em cima, ó. Nessa parte de cima, vocês estão vendo ali, ó, servidor Ailton, tá certo? E aqui no servidor tá com uma setinha verde para cima. Isso quer dizer que o meu servidor DHCP, ele tá rodando, ele tá funcionando, tá certo? Então, meu escopo tá funcionando. Se isso aqui não tiver verdinho, quer dizer que você tem um problema. Por exemplo, eu posso vir aqui desativar o escopo. Deixa eu dar o OK aqui. Sim. Aí, quando eu desativei aqui esse escopo, ó, ele ficou com essa luzinha vermelha. Então, vou ativar de novo. Agora voltou a funcionar, então tá tudo ok. Então, é interessante observar esses ícones, né? O servidor ele continua rodando, mas o escopo, vocês perceberam que ali ele parou de funcionar. Deixa eu sair aqui dessa lupa, aqui, senão vocês vão ficar doidos. Então, olha só. Então aqui eu tenho essa ferramenta que eu vou gerenciar meu servidor DHCP. Então, com isso, meu servidor DHCP já deve estar funcionando. Então, se eu for aqui no meu Windows XP agora e clicar aqui no meu botão reparar, ele vai tentar renovar lá o endereço IP. E agora ele conseguiu. Por quê? Porque ele achou um servidor DHCP. Então tá aqui, ó, 192.168.0.10, a máscara de rede e o gateway padrão. Se eu clicar aqui nos detalhes, eu tenho também aqui o meu DNS, tá certo? Então, olha só, minha rede agora começou a querer funcionar. Apesar de eu ainda não poder fazer muita coisa, pelo menos a configuração de IP aqui foi conseguida. Inclusive, eu posso começar agora, por exemplo, dar um prompt de comando, eu consigo dar um ping no servidor. Então, se eu digitar aqui, ping 192.168.0.1, olha só, eu tenho uma resposta do servidor. E esse IP aqui é o 10. E a mesma coisa no servidor. Eu posso vir aqui, iniciar prompt de comando, ping 192.168.10.0.10. Então, opa, deu um problema? Era para conseguir. Talvez tenha algum firewall aqui no meio do caminho do XP. Deixa eu ver se ele está ativado aqui um firewall, que talvez seja esse que seja o problema. Painel de controle.
Deixa eu botar aqui no clássico, firewall do Windows. Deixa eu desativar aqui o firewall. Vamos ver aqui agora se eu consigo. Ó, no servidor, consegui pingar. O firewall do Windows estava bloqueando o ping, né? Mas, como vocês podem ver, aqui eu já tenho conexão de rede entre os dois computadores. Eu consigo fazer algumas coisinhas já, por exemplo, dar um ping. Bom, então, com isso, a gente colocou aqui o servidor DHCP e eu já tenho um começo de uma arquitetura cliente-servidor. Tá certo? Então, o próximo passo que eu vou fazer é o seguinte. Agora eu vou instalar um servidor de DNS nesse computador. Então, ele vai fornecer um domínio fácil de lembrar. Então, esse domínio pode ser algo do tipo... A ideia é que esse servidor ele vai ter um domínio www.iftm.local. Por que ponto local? Geralmente, redes locais você coloca isso, mas nada impediria de eu colocar www.iftm.edu.br, tá certo? O que bastaria é eu ter um registro no registro BR para poder fazer isso. Então, eu vou dar nomes fáceis para esses computadores aqui, tá certo? Então, para isso, eu vou ter no meu servidor um servidor de DNS. Então, para fazer isso, volta aqui no meu gerenciar o servidor. Então, eu vou adicionar uma nova função para ele. Mesma coisa, avanço aqui. Agora foi um pouquinho mais rápido. E ele tem aqui a opção do servidor DNS. Tá certo? Então, clico no avançar. Ele vai instalar. Pode ser, eu acho que aqui ele vai pedir o CD. Vamos ver. Não, ele já abriu direto, né? Então, clico aqui no assistente para configurar, avançar. Aí aqui começa a configuração do meu DNS. Então, a primeira coisa que ele pergunta aqui é que tipo de DNS que você cria, que tipo de zona. Então, eu tenho aqui zona de pesquisa direta, zona de pesquisa direta inversa, ou esse é apenas dicas de raiz. Isso aqui eu nem sei o que é direitinho. Mas a ideia é o seguinte, essas duas aqui, elas são bem fáceis de você entender. Pesquisa direta é o seguinte, eu tenho um DNS, www.iftm.edu.br, e eu quero saber o endereço IP. Ele só faz esse tipo de pesquisa. A inversa seria o contrário. Eu tenho o IP, qual que é o DNS dele, o domínio dela? Então eu tenho assim, o 92.168.0.1. Quais são os nomes que estão associados inversamente a ele? Por exemplo, o www.iftm.edu.br. Então, você pode ter essa segunda opção. Só que isso aqui ele tem alguns problemas de segurança, tá certo? Então, o ideal é criar simplesmente a zona de pesquisa direta. Então, a gente vai escolher essa primeira opção aqui, seguir aqui no avançar. Aí, o que acontece? Quem que mantém essa zona? Como eu estou criando o primeiro servidor, ele que vai manter. É porque eu posso ter vários servidores de DNS para criar redundância. Então, ou, por exemplo, quando eu estou... vamos dizer assim, usando um serviço externo, estou criando um servidor de DNS para a internet, aí um provedor que vai manter isso. No caso, esse aqui vai manter essa zona. E agora vem aqui o nome, né? Então, esse nome é um endereço. Então, por exemplo, se eu tivesse criando para um instituto, eu iria usar aqui sem o www.iftm.edu.br, tá certo? Como eu estou criando aqui uma rede local, eu vou chamar de iftm.local. Eu estou só substituindo .edu.br ou .com.br, o que você quiser, para poder fazer aqui. Para poder colocar aqui edu.br dentro de uma rede local, eu posso? Pode, não tem problema. Tá certo? Agora, se você quiser colocar esse servidor de DNS conectado na internet, aí você teria que ir e comprar esse DNS no site do registro BR. Então, eu teria que vir aqui no registro BR, né? Ele vai entrar aqui um pouquinho. Eu iria ter que criar uma conta aqui e registrar o domínio, ver se ele está disponível. No caso, por exemplo, se você fosse tentar hoje conseguir o domínio iftm.edu.br, você não ia conseguir. E você paga uma taxa lá de $35 e você tem que depois colocar aquilo lá num provedor. É um negócio um pouquinho mais complicado. Então, no caso, eu vou criar aqui o iftm.local, que é o meu domínio aqui. Vou chamar ele desse domínio. Vou clicar aqui no avançar.
Aí ele pergunta, você quer criar um arquivo, né? Como eu não tenho, eu vou criar sim. Se eu já tivesse pronto, eu poderia usar um que eu já tenho, né? Então eu vou clicar aqui. E ele pergunta se você vai querer usar a atualização dinâmica. Geralmente a gente não usa. Geralmente quem usa a atualização dinâmica, ele tem um outro serviço junto, que é o Active Directory, a gente não tem ele instalado, então vamos deixar essa opção sem atualização dinâmica. Tá certo? Porque isso aqui tem alguns problemas de segurança também. Bom, aí ele pergunta aqui, esse servidor deve encaminhar consultas? Geralmente você coloca sim, por exemplo, quando você tem um servidor de DNS, o que acontece? Se ele tiver uma consulta que ele não sabe, ele encaminha para o próximo. Lembra disso que a gente viu lá no DNS? Como essa rede ela vai ser uma rede fechada, uma rede local interna, né? Não vou ter nenhum acesso externo, eu vou pôr não encaminhar essas consultas. E clico aqui no avançar. Ele vai tentar aqui procurar essas dicas de raiz. Eu acho que ele vai dar até um erro, mas esse erro você pode ignorar sem problemas que ele vai funcionar normal. Só uns minutinhos aí que ele já deve funcionar. Isso. Concluiu aqui. Aqui ó, é o erro que eu comentei para vocês, mas não tem problema. Concluo. Mas esse erro a gente pode ignorar. Então, com isso, agora eu tenho dois serviços no meu servidor. O servidor de DNS e o servidor de DHCP. E eu posso vir aqui e gerenciar esse servidor de DNS. Então, abrir aqui essa ferramenta, está aqui no meu servidor. Então, antes de voltar aqui, eu vou aqui no DHCP rapidinho, concessões ativas, deixa eu atualizar aqui, ó. Agora aparece a máquina que obteve lá o endereço DHCP, inclusive aqui com o vencimento daquela concessão. Mas voltando agora aqui para o DNS, né? Então, olha só, eu tenho aqui esse servidor, tem alguns eventos e tal, mas o que interessa aqui, ó, zona de pesquisa direta. Eu tenho aqui o IFTM local. Ele tem aqui esse igual a passa-pai, mas aqui o que acontece? Eu ainda não atribuí nenhuma máquina a um endereço IP. É aqui que eu vou construir aquela tabela onde eu associo um nome ao endereço IP. Então, por exemplo, eu quero que quando alguém digitar www.iftm.local, ele vai acessar essa máquina desse servidor, que o IP é 192.168.0.1. Então, eu vou criar essa associação aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, botão direito, novo host. Então, ó, ele já tem aqui ele vai perguntar o nome. Eu vou colocar o quê? Só o final, www. Então, se vocês for olharem aqui, o nome domínio totalmente qualificado, ele está aqui, www.iftm.local, e tem esse ponto. Esse ponto, você não precisa ter ele, você pode omitir. E eu vou associar o endereço IP 192.168.0 e 1. E vou clicar em adicionar host. Então, ele acrescentou aqui na minha tabela, quando alguém digitar www dentro do domínio IFTM local, o endereço IP 192.168.0.1. Por exemplo, se eu quisesse também ter o FTP 192.168.0.1, ele acrescentou lá o host. E eu posso fazer isso para vários, né? Se eu tivesse vários servidores aqui, eu poderia colocar isso aqui. Então, eu posso ter vários nomes, inclusive para um IP, tá certo? Então, é assim que funciona o DNS. Você, basicamente, o que você faz é criar essa tabela, associando cada nome a cada IP. Então, a partir de agora, por exemplo, quando eu for lá no meu cliente aqui, se eu digitar aqui ping 192.168.0.1, eu estou pingando o IP que é do meu servidor. Mas eu também posso digitar agora ping www.iftm.local. Vocês observaram que ele conseguiu achar aqui 192.168.0.1 e conseguiu converter o IFTM local para o meu IP e achar o meu ping. Antes eu não conseguia fazer isso. Quer ver? Se eu pegar aqui o meu servidor aqui, deixa eu ver aqui. Ele deve ter uma ferramenta aqui para parar o servidor. Deixa eu ver aqui. Exibir.
Agora eu não lembro como é que eu paro esse servidor e eu não tô querendo deletar ele. Tá, eu vou pegar aqui e vou deletar só o www. Vamos ver aqui. Ele ainda conseguiu porque eu acho que ele deve ter um cache. Vamos ver aqui, Windows XP Flush DNS Cache. Vamos ver como é que a gente faz isso. ipconfig para Flush DNS. Vamos ver aqui. Agora é achar aqui a barra. Ah, tá. Aqui. Agora eu não consigo dar o ping porque o DNS não encontrou. Porque eu apaguei lá no meu servidor a linha do meu www. Quando eu criar o novo host www e colocar aqui o endereço 92.168.0 e 1, então ele agora está na minha tabela, né? Ele existe. Então, se eu for aqui no meu XP agora e der meu ping, ele deve estar tentando usar o mesmo. Deixa eu dar um flush de novo. Olha lá, ele consegue dar o ping lá para poder acessar isso daí. Então, eu tenho agora meu segundo, meu serviço do DNS funcionando, tá certo? Então, agora para completar a nossa web, eu tenho aqui um servidor web aqui, tá certo? Então, olha só, para acrescentar esse servidor web aqui no meu servidor aqui, vou fechar aqui agora meu DNS e vou adicionar uma nova função aqui no meu servidor. E agora eu vou usar, ele não chama servidor de web aqui, chama servidor de aplicativos, que tem aqui o IIS, que é o Internet Information Services, ou Serviço de Informação da Internet, é aquele servidor da web que eu comentei com vocês lá na segunda semana. Então eu vou clicar aqui no avançar. Ele pergunta aqui, você tem algumas opções, você quer usar a extensão do front page. Como esse Windows Server é bem antigo, esse front page é um software para criar a página web que nem existe mais. E se você quer ativar o ASP.NET, eu também não quero, porque eu não vou ter página dinâmica no começo. Vocês vão ver um pouquinho sobre página dinâmica, deve estudar isso quando tiver programação para a internet, alguma coisa parecida. E ele faz um resumo, clico aqui no avançar e ele vai instalar aqui o IIS. Vocês viram que esse aí é o mais fácil de todos, né? Olha lá, ele está instalando. Agora ele pediu o CD. Então deixa eu colocar aqui dispositivo de CD e DVD. Eu vou selecionar aqui uma imagem. Eu tenho aqui um ISO, que é um arquivo desse Windows. Eu acho que não, esse aqui é o Server 2012. Deixa eu pegar aqui documentos. Disciplinas, redes. É esse aqui. Coloquei o ISO, ele continua aqui, é como se eu tivesse colocado o CD. Ele até abriu aqui a parte de instalação, né? Coloquei o CD do Windows 2003 lá. Ele vai instalar o IIS. Bonitinho. Só mais uns minutinhos aí ele instala. Vocês viram que é até bem rápido com 2003. Quando você pega as versões mais recentes, isso aqui vira uma carroça. Porque o computador meu ele não tem tanta capacidade para isso. Mas, então ele apareceu aqui o servidor de aplicativo, tá certo? Então esse é o meu servidor de aplicativo. Se eu clicar aqui no gerenciar esse servidor da mesma forma, ele aparece lá, tá? Então tem aqui o servidor, gerenciador de serviços da internet, né? Tá aqui o servidor Ailton, entendeu? E ele tem aqui os sites da web, tem um site padrão que está em execução, que por enquanto ele não tem nada.
Eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, se eu voltar aqui agora no meu XP e abrir aqui a internet, né? Eu estou no meu cliente e digitar www.iftm.local. Olha só, ele abriu aqui um sitezinho, mas está escrito aqui em construção. Mas esse é um site, é uma página que está hospedada no meu servidor, tá certo? Então, se você for olhar aqui, ó, site da web padrão, clicar com o botão direito em propriedades, então, o que que acontece? Eu tenho aqui o local dele, deixa eu lembrar onde que está aqui, ó. Pasta base. Tá vendo aqui que tem um caminho local? C inter inetpub www root. Então é essa pasta aqui no Windows Explorer. Se você abrir aqui C inetpub www root, a página que abriu é essa página aqui. Olha lá, cliquei 2 vezes, abriu em construção. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma página da web, por exemplo, essa daqui, sei lá, vou pegar o site do IFTM aqui. É claro que eu não vou pegar com as figuras, tá? Vocês vão ver que ele vai ficar meio esquisito aqui. Se bem que ele também tem um... vamos ver aqui. View, Develop, View Source. Vou copiar aqui só o site aqui do IFTM. Vou vir aqui no meu server. Vou criar aqui um novo documento de texto. E esse documento vai se chamar index.html. Eu vou pôr .txt primeiro, só para colocar aqui o conteúdo, colar. Vou salvar. Ok. E eu vou chamar isso aqui .html. Sim. Quando eu clicar aqui 2 vezes, isso aqui eu estou dentro do próprio servidor, né? Ele deve abrir aqui o site do Instituto. Ele deve estar tentando acessar aqui um monte de coisa. Não, deixa eu ver aqui. Talvez essa ideia do site do IFTM não foi legal. Vou criar um site simples aqui. Editar. Tem um Word aqui, dá para brincar aqui. Então, é um Word bem antiguinho, mas ele está conseguindo abrir, porque o site deve ter um monte de coisa recente, JavaScript, esse tipo de coisa que essas versões são um pouquinho antigas. Vamos ver. Até travou o Word. Deixa eu apagar ele aqui. Iniciador de tarefas, Word. Vamos lá, isso aí são os erros. Normal. Opa. Finalizar agora. Pronto, matando aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Vou criar um site novo aqui. Novo. Deixa eu abrir o Word aqui. Então, vou criar aqui um site. Olá, IFTM. Eu vou salvar como uma página da web. Dentro daquele diretório C inetpub www root, e ele vai chamar de index.html. Então, ó, esse aqui é o site do Olá IFTM. Bom dia EAD. Então, tá aqui bonitinho. O Word já me criou uma página bem simplesinha. Então, quando eu abro essa página, está escrito aqui: Olá IFTM, bom dia EAD. Então, se eu for aqui agora no meu XP aqui, o endereço, colocar aqui iftm local /index.html, ele abre o site que eu acabei de criar, a página que eu acabei de criar. Olá, IFTM, bom dia EAD. Tá certo? Então, aqui eu tenho hospedado uma página da web. Então, com isso, eu consegui criar toda a infraestrutura que eu tenho necessária aí da web, né? Então, eu tenho aqui um servidor HTTP, eu tenho um DNS e tenho um DHCP. Essa seria, vamos dizer assim, a infraestrutura básica que a gente tem na web, tá certo? De uma intranet. E tudo isso daí funciona bonitinho, tá certo?
Eu não sei se o ponto .html é o padrão. Deixa eu ver se eu colocar no outro. Ah, ele ainda sai em construção. Mas eu posso configurar aqui que toda vez que eu tiver esse arquivo index.html no servidor de aplicativo, quer ver? Propriedades, se eu não definir ali, ele usa por padrão isso daqui. Quer ver? Site da web, documentos, aqui. Se eu colocar aqui index.html, um documento padrão daquele diretório, vou botar ele lá em cima, primeira opção, ele vai usar eu não vou nem precisar mais digitar aqui o IFTM local, cadê? Deixa eu atualizar aqui, lá, olá IFTM, bom dia AD. Então, o que acontece? Essa é a infraestrutura básica da internet. Então, com isso daqui, eu bastaria colocar mais computadores, né? Com vários computadores, e eles conseguem acessar páginas que estão nesse servidor aqui, arquivos e assim por diante. Então, tudo configurado automático, tudo bonitinho, rodando dentro de um servidor, no caso, um servidor Windows Server 2003. É claro que isso aqui nós estamos arranhando a superfície, tá certo? O Windows Server, isso aqui, dependendo do curso, você tem uma disciplina ou mais de uma disciplina específica só sobre isso, mas eu tenho aqui hoje os meus 3 serviços. Então, tá tudo aí rodando, tudo bonitinho, tudo funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E eu espero ver, quem sabe, vocês futuramente aí alguma outra disciplina ou na formatura aí de vocês. Um abraço e até mais. Obrigado.